Flagra! Parece que duas estrelas gigantes foram pegas no meio de um beijo romântico. A princípio, isso parece coisa de paparazzi, mas na verdade estamos falando de uma reviravolta cósmica que uma equipe internacional de astrônomos descobriu. Então, o ciclo de vida de uma estrela solo é relativamente simples. Elas nascem em vastas áreas gasosas do espaço, queimam seu combustível e, em algum momento, explodem como supernovas. Mas quando as estrelas nascem relativamente próximas umas das outras, sua atração gravitacional pode causar alguns problemas e cativá-las para o que parece ser uma dança eterna. Em alguns momentos, elas chegam tão perto uma da outra que estão praticamente se tocando. Essas estrelas podem passar bilhões de anos circulando uma em torno da outra, mas seu beijo dura apenas alguns milhões de anos, o que não passa de um piscar de olhos em termos cósmicos. O autor principal desse estudo, Leonardo Almeida, estava em uma missão para encontrar essas estrelas binárias envolvidas em um beijo cósmico. Ele concentrou sua busca na nebulosa da Tarântula, uma bela região de formação de estrelas localizada na Grande Nuvem de Magalhães, que fica a 160 mil anos-luz de distância de nosso planeta natal. E lá estava ele, o brilhante sistema estelar binário VFTS 352, que se destacava dos demais. As duas estrelas encontradas lá eram bastante grandes e quase do mesmo tamanho. Juntas, elas têm uma massa cerca de 57 vezes maior que a do nosso Sol. Antes disso, descobrimos apenas 3 outros sistemas binários com grande massa. E como essas duas estrelas estavam tão próximas uma da outra, elas criaram uma intensa atração gravitacional. Isso fez com que elas orbitassem uma em torno da outra a uma velocidade impressionante de 1 vez por dia, com seus centros a apenas 12 quilômetros de distância. Como as estrelas estavam tão próximas, elas formaram uma ponte onde seus combustíveis puderam se misturar, permitindo que cerca de 30% de seu volume total fosse compartilhado entre as duas. As temperaturas desse sistema também eram malucas, chegando a 41 mil graus Celsius. A princípio parece que a mistura interna da sua energia pode fazer com que essas estrelas vivam mais, pois permite queimar mais combustível e por períodos mais longos. Mas esse é apenas um benefício temporário. Há 2 cenários mais prováveis para o destino final das estrelas. Elas poderiam se fundir para formar uma estrela gigante que acabaria explodindo em uma supernova, ou cada uma delas poderia explodir separadamente e viver seus últimos anos como buracos negros orbitando um ao outro. Se elas se fundirem, esse processo provavelmente levará cerca de 600 mil anos, enquanto que se elas se tornarem buracos negros binários, poderão continuar queimando por mais 3 milhões de anos. Mas ambos os cenários acabariam levando à sua destruição, a menos que as estrelas acabem se transformando em 2 buracos negros separados, afastando-se um do outro na vastidão do espaço. Há uma possibilidade de que isso também aconteça. Recentemente, observadores de estrelas de todo o mundo puderam ver algo espetacular. Júpiter e Vênus, os 2 planetas mais brilhantes do céu, ficaram tão próximos que parecia que estavam prestes a colidir, ou como se estivessem se beijando também. Pelo menos foi o que pareceu daqui da Terra. Em termos reais, eles ainda estão a 643 milhões de quilômetros de distância um do outro. Aqui está outra coisa interessante sobre a qual os astrônomos gostam de falar: objetos G. Esses são objetos celestes que se parecem com nuvens de poeira e gás, mas se comportam como estrelas. No centro da nossa galáxia há um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Ele tem 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e recentemente os cientistas descobriram que há 2 misteriosos objetos G que ficam bem próximos a esse buraco negro, os chamados G1 e G2. E a teoria mais provável é que o G2 seja 2 estrelas que estavam orbitando o buraco negro em tandem e se fundiram em uma estrela extremamente grande, envolta em gás e poeira excepcionalmente espessos. Durante a maior aproximação do G2 com o buraco negro, ele apresentou uma assinatura estranha. Ele estava alongado e grande parte de seu gás estava fragmentado. À medida que se aproximava do buraco negro, perdeu sua casca externa e agora está ficando mais compacto novamente. O que deixa todo mundo empolgado com os objetos G é o material que é retirado deles pelas forças de maré quando eles passam pelo buraco negro central. Esse material deve inevitavelmente cair no buraco negro, e o resultado é um impressionante show de fogos de artifício. Isso acontece porque o material consumido pelo buraco negro se aquece e emite radiação antes de desaparecer no horizonte de eventos. Um horizonte de eventos é o limite assustador em torno de um buraco negro, do qual nada pode escapar. Agora parece que os cientistas descobriram mais 4 objetos G.
e todos eles estão localizados em um raio de 0,3 anos-luz desse buraco negro. E pode ser que todos os 6 objetos tenham sido estrelas binárias que se juntaram e se fundiram devido à poderosa gravidade desse buraco negro gigante. Normalmente leva mais de 1 milhão de anos para concluir o processo de fusão entre duas estrelas. Definitivamente queremos mais objetos G, porque essa é uma das raras oportunidades de estudarmos como as coisas se comportam perto de um buraco negro supermassivo sem sermos engolidos, ainda. Você já ouviu falar de estrelas variáveis? Quando olhamos para o céu, geralmente pensamos nas estrelas como luzes imutáveis e eternas. Sim, algumas estrelas podem parecer constantes, mas outras mudam seu brilho com o tempo, e é por isso que as chamamos de estrelas variáveis. Algumas delas escurecem e voltam a brilhar ao longo de dias, meses ou até anos. Não podemos ver isso a olho nu, estamos falando de mudanças que os astrônomos só conseguem notar usando equipamentos especiais e em períodos mais longos. E quanto às estrelas vampiras? Imagine 2 estrelas, uma gigante vermelha e uma anã branca, em um sistema binário girando uma em torno da outra como dançarinas de um balé cósmico. A gigante vermelha, que costumava ser uma estrela vibrante e ardente, agora envelheceu e se cansou. Suas camadas externas de hidrogênio, que antes eram mantidas firmemente por sua gravidade, agora estão enfraquecidas, tornando-a vulnerável à anã branca, menor e mais densa. A anã branca, conhecida como estrela vampira, está sedenta pelo combustível de hidrogênio que sua irmã maior possui, e ela vê aí uma grande chance. Ao girarem juntas, a estrela vampira usa sua poderosa força gravitacional para roubar o hidrogênio das camadas externas da gigante vermelha. A estrela vampira brilha com uma tonalidade azul, parecendo cheia de energia e mais jovem e vibrante do que sua parceira de dança envelhecida. Não apenas estrelas vampiras, o horror continua com as estrelas de zumbis também. Às vezes, quando uma gigante vermelha explode, ela não se divide completamente em pedaços menores. Em vez disso, um remanescente de anã branca é deixado para trás. É basicamente uma estrela zumbi que desapareceu em um momento, mas voltou à vida. Mas esse não é um zumbi comum, faminto por cérebros. Não, essa estrela está faminta pela mesma substância que sua irmã vampira vinha tirando dela o tempo todo, o hidrogênio. E se a estrela zumbi estiver perto o suficiente de sua vítima, começará a sugar o material de volta para iniciar seu núcleo novamente. Ela se tornará um explosivo de hidrogênio, pronta para irromper em um show espetacular de vingança cósmica. É um fenômeno fascinante. Em geral, nem sequer conseguimos detectá-lo, porque essas explosões são muito mais fracas do que as supernovas comuns. Mas quando isso acontece, a explosão resultante é realmente épica e destrói tanto a estrela vampira quanto sua irmã zumbi. Parece que vampiros e zumbis podem não ser uma obra de ficção, afinal de contas. Não apenas somos feitos de poeira estelar, mas também somos mais parecidos com as estrelas do que pensávamos. Por exemplo, as estrelas também gostam de sair com seu grupo de amigos mais próximos. A maioria das estrelas prefere viajar pelo universo em grupos. Trata-se de um grupo de estrelas que acabam unidas pela força gravitacional. As estrelas nos aglomerados são, em sua maioria, da mesma idade, tipo, hobbies e interesses. Acho que até elas têm uma vida social melhor do que a minha. Como a Terra seria se tivesse nascido em outro sistema estelar? Fiz uma pequena pesquisa para descobrir, e os resultados foram surpreendentes. Há alguns trópicos quentes, ventos fortes e libélulas gigantes. Mas ok, deixe-me explicar do começo. Desde 1995, a NASA descobriu mais de 4.100 planetas fora do Sistema Solar. Infelizmente, a maioria deles é de bolas gigantes de gelo como Netuno, ou gigantes gasosos como Júpiter. Mas ainda existem 161 planetas parecidos com a nossa Terra, e um deles está muito próximo de nós, na constelação Centauri. Há 3 estrelas nessa constelação. 2 delas são chamadas de Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. Se você mora no hemisfério sul, provavelmente já viu essas 2. Elas são muito brilhantes. Por causa disso, parecem ser uma única estrela. Elas giram ao redor uma da outra muito devagar. E existe uma terceira estrela passeando não muito longe delas. É a Anã Vermelha Próxima Centauri. Ela recebeu esse nome por causa de sua proximidade com o Sol. Essa estrela é a mais interessante de todas, então vamos falar mais sobre ela. A Próxima Centauri fica a apenas 4 anos-luz e meio de distância de nós. E 1 ano-luz equivale a cerca de 9,6 trilhões de quilômetros. Pois é, se resolvêssemos ir para lá, nossa viagem de nave espacial duraria apenas 165 mil anos. Você acha muito?
para o universo é como uma piscada de olhos. A Próxima Centauri é muito mais leve e menor que o Sol. Ela também é 2 vezes mais fria que o Sol, com temperatura de 2.727 graus Celsius. É por isso que não conseguimos enxergá-la sem um telescópio. Olhando pelo lado bom, ela vai queimar por trilhões de anos, então não precisa ficar com medo de um dia ela comer você, como o nosso Sol pode fazer. E sim, nosso planeta gêmeo fica localizado pertinho da Próxima Centauri. Esse planeta é chamado de Próxima B. Eu sei, o povo não usou muito a criatividade na hora de escolher os nomes. Tomara que você não se confunda. Ele é um pouco maior e mais massivo que a Terra. Esse planeta fica localizado na zona habitável da Próxima Centauri. Isso significa que pode haver água e até alguns micro-organismos lá. Sim, é possível que algum dia encontremos vida por aquelas bandas. Mas por enquanto não sabemos muito sobre esse planeta misterioso. Ele provavelmente é rochoso, assim como nossa Terra, e tem uma paisagem parecida. Mas tudo isso não passa de teorias. Quem sabe o que o universo pode aprontar com a gente? Seria um desperdício voar 165 mil anos para se deparar com um pedaço gigante de gelo ou algo do tipo. Felizmente, é provável que não teremos que esperar tanto assim. Nossos gênios estão desenvolvendo uma tecnologia que permitirá que nos movimentemos a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Se eles conseguirem, poderemos chegar à Próxima B em apenas 20 anos. De qualquer forma, este vídeo não é sobre a Próxima B. É sobre o que aconteceria se a vida tivesse surgido não no nosso sistema solar, mas na Alpha Centauri. E se estivéssemos orbitando a Próxima Centauri, ou as outras 2 estrelas? Então agora vamos imaginar que a Terra entrou no lugar da Próxima B. Vou chamar esse novo planeta de Nova Terra. Acho que também não estou sendo muito criativo na escolha do nome. Bom, antes de tudo, vamos falar da órbita. A Nova Terra deve ficar cerca de 25 vezes mais próxima de sua estrela do que a Próxima B. Caso contrário, faria um frio tremendo por lá. Vamos para um planeta um pouquinho mais próximo. Excelente. O dia ainda dura 24 horas, mas nosso período orbital é muito alto. A Próxima B gira em torno de sua estrela em 11 dias, mas faremos isso em apenas 8. Ei, uma festa de aniversário toda semana? Tô dentro. Espere, tem outro problema. Veja bem, a Próxima Centauri é uma estrela eruptiva. Isso significa que às vezes, do nada, ela lança alguns ventos estelares. Eles carregam um monte de partículas ionizadas, que depois se assentam nos planetas. Tá, nosso Sol também faz isso, mas a Próxima Centauri tentaria nos eliminar com 2.000 vezes mais força do que o nosso Sol. Então os níveis de radiação são fora do comum, para dizer o mínimo. Não se preocupe, de boas. Tudo o que precisamos é de campos magnéticos poderosos. Eles nos ajudarão a criar uma atmosfera muito espessa que nos protegerá dos ataques da Próxima Centauri. Então, agora o clima será muito quente. Ou não. Temos mais um problema. Cientistas ainda não têm certeza sobre como exatamente os planetas da Próxima Centauri giram ao redor dela. E se eles estivessem acoplados por maré como a nossa Lua? Aí um lado da Nova Terra seria escaldante como uma panela de gordura, enquanto o outro lado seria repleto de desertos congelados. Tudo bem. Encontraremos um lugarzinho intermediário. Eu jamais imaginei que diria isso, mas nesse caso a temperatura seria amena no Polo Norte. Se tivermos sorte no processo de rotação, teremos um planeta aconchegante com temperatura amena. A média é de cerca de 21 graus Celsius e não haverá nenhuma variação extrema. Na Nova Terra teremos muito mais água. O clima geralmente é meio maluco. Alguns ventos fortes e chuvas bastante destrutivas podem durar muito tempo. Mas podemos nos adaptar. As mudanças de temperatura serão muito mais notáveis nas montanhas. Assim como na Terra, quanto mais alto você subir, mais frio fica. Só que aqui será muito frio. Por causa disso, as montanhas e colinas terão florestas em suas bases e desertos cobertos de neve em seus topos. Mas, de modo geral, será muito parecido com os trópicos da Terra. A flora será muito rica, as árvores serão baixinhas, mas exuberantes. A atmosfera espessa também tornará o voo mais fácil, então teremos muitos animais voadores gigantes, como libélulas com uma envergadura de asas de quase 5 metros. Continuando. O céu será muito mais leve que o da Terra, e com muitas nuvens. Às vezes ele parecerá ser totalmente branco, mas a noite de céu estrelado será linda e brilhante, e haverá 4 sóis. Nosso principal será a Próxima Centauri. Poderemos ver também 2 estrelas Alpha Centauri. E por fim, nosso velho Sol parecerá uma estrela brilhante e distante. Vou deixar você derramar algumas lágrimas de saudade da velha Terra.
Há poucos planetas perto de nós, como a Próxima Centauri C. A estrela anfitriã é cercada por 2 cinturões de poeira cósmica, então prepare-se para admirar um lindo show de cores no céu durante a noite. Então, no fim, o que temos é um planeta um pouco maluco, mas verde e lindo. Então não me importaria de me mudar para lá agora mesmo. E você? Conte para nós nos comentários. Muito bem, agora sabemos o que aconteceria se a Terra tivesse nascido perto da Próxima Centauri. Mas e as outras 2 estrelas? Infelizmente, não conseguiríamos rotacionar perto de 2 estrelas ao mesmo tempo. Cientistas suspeitam que a Alpha Centauri A e B têm algum tipo de planeta em comum que salta de uma órbita para outra, mas provavelmente é muito frio. Vamos escolher a Alpha Centauri A. Assim como na nova Terra, aqui nossas temperaturas médias são de aproximadamente 21 graus Celsius, mas agora a variação de temperatura é muito maior. Ela vai de menos 73 no Polo Sul a 45 graus Celsius no Equador. Ficaremos bem perto do norte. O dia ainda tem 24 horas e o período orbital é de 1 ano e 1 mês. É quase a mesma coisa na Alpha Centauri B, mas lá o período orbital é de cerca de 6 meses. As demais condições são muito parecidas com as da Terra. Quase nem dá para notar as mudanças nas estações. As temperaturas também não mudam muito. Seja onde for que nos instalarmos, a estrela vizinha continuará muito visível, mas provavelmente não veremos a Próxima Centauri. E é isso. Claro, todas essas coisas aconteceriam considerando condições perfeitas. Assim como na Terra, basta uma pequena alteração para mudar tudo de figura, como uma atmosfera mais fina ou uma distância maior da estrela. Tivemos muita sorte com a nossa Terra. Ainda assim, as chances de encontrar um planeta habitável são muito altas. Mesmo com algumas dificuldades, teremos cerca de 15 milhões de planetas em nosso universo onde poderemos buscar vida. Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a 7ª estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a 7ª letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a 2ª estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Carinae foi a 2ª estrela visível mais brilhante, depois de Sirius ou Sírio, a estrela do Cão Maior, e Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância. Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude zero ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra, mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa.
Eta Carinae é realmente duas estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae... Qual é o seu palpite? B. Há uma terceira estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em dois globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho, é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte, mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cass está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cass entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Rho Cass está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Rho Cass está muito perto disso, ou, mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10.000 anos antes. Muitos astrônomos pensam que Rho Cass já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata a supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante. Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada.
A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão. Ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que querem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a Grande Nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado. Mais de 1 milhão de terras podem caber no nosso Sol. Uma nova pesquisa mostra que entre 20% e 35% dos sóis comem seus próprios planetas, e 1/4 dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. A própria coisa que dá vida também pode tirá-la. Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, e todos eles fazem isso de uma forma um tanto consistente. É mais provável que tenham permanecido assim desde que entraram em cena, mas nem todos. Essa existência caótica significa que um sistema solar tinha muitos planetas na ninhada, até que o Sol hospedeiro decidiu derretê-los. Nosso sistema solar é projetado perfeitamente para que a gravidade de nenhum planeta interfira em outra. A força gravitacional em Júpiter é muito maior que a da Terra, o que significa que se a Terra se aproximasse de Júpiter, se transformaria em outra lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, comparando, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil dizer se as estrelas de fato comem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observando sistemas binários. Essa é apenas uma maneira científica de dizer um sistema com 2 estrelas orbitando uma a outra. Normalmente, ambas as estrelas se formaram na mesma época, a partir dos mesmos gases e nas mesmas condições. Isso significa que elas devem conter mais ou menos os mesmos elementos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que está viajando por milhões de quilômetros o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos, mais quente fica. Mas os raios que partem do Sol também contêm certos produtos químicos que os tornam únicos. Os produtos químicos associados ao Sol são materiais leves como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Podem ser encontrados outros produtos nele também, mas esses são os principais. Ao estudar esses elementos, você pode aprender a história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele foi caótico ou não. Os cientistas estudaram 107 sistemas binários compostos de sóis como o nosso, analisando a luz. Como cada sistema continha 2 sóis, eles os compararam e contrastaram para ver as diferenças.
Eles observaram as estrelas com uma fina camada externa com elementos diferentes dos de sua companheira. Todos os sóis contêm elementos leves, mas há alguns que possuem elementos rochosos como ferro, silício e titânio próximos ao Sol. Esses elementos estão associados a terrenos acidentados que você encontraria na superfície, mas eles estão flutuando no meio do espaço. A camada externa mais fina é especialmente rica em ferro em comparação com as outras camadas. Muitas estrelas são gêmeas ao nascer, mas a maioria das estrelas da Via Láctea tem um amigo em um sistema binário. Isso significa que nosso Sol é único por não ter um parceiro. Mas existem algumas teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido seu gêmeo no passado. Estaria a cerca de 184 anos-luz de distância e o chamam de HD 186302. Essa pode ser a nossa estrela da sorte. Um berçário estelar é onde nascem milhares de estrelas. Elas são feitas de gás e poeira, que gradualmente entram em colapso sob seu próprio peso. Nosso Sol pode ter começado dessa forma há 4,6 bilhões de anos. E quando elas estão maduras o suficiente, vão para o campo aberto, geralmente com seus companheiros de viagem. Na verdade, os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem existir em pares binários ou ter mais amigos, mas mais de 50% são duplas. O único problema é que não podemos realmente vê-la, pois se desviou de sua órbita original há uma eternidade. Mas traços dela podem ser encontrados na nuvem de Oort. Esse é um vasto aglomerado de espaço que consiste em cometas, rochas espaciais e gelo nas bordas externas do alcance do nosso Sol. Eles flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente retirados de sua órbita para o espaço aberto. Voar por tal espaço não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos de rocha que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os tirou de sua órbita e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela fica muito grande em seu lugar e começa a comer tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela come um planeta, pode torná-lo caótico e girar tão rapidamente que por fim ele se desfaz. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta em um futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta e atinge níveis extremos de calor que nem conseguimos medir. Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, fazendo com que o hidrogênio se funda e libere energia, contrariando o colapso da gravidade. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. E então, depois de cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio no núcleo externo vai embora, deixando uma grande quantidade de hélio nas proximidades, que se funde com o resto dos elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparece, a gravidade encolhe a gigante vermelha, transformando-a em uma anã branca. E quando desaparece completamente, os restos da estrela liberam toneladas de gás e poeira para o espaço. Os cientistas afirmam que o nosso Sol tem entre 7 a 8 bilhões de anos restantes antes de atingir esse estágio. Mas mesmo que isso se torne realidade, não aconteceria da noite para o dia. Algo assim leva milhões de anos para acontecer. Mas e se o Sol decidisse nos devorar durante a noite enquanto conversamos? O planeta começaria a esquentar em segundos. Cada pequena mudança de grau levaria a eventos catastróficos. As geleiras poderiam derreter em questão de segundos e inundar as terras costeiras. Mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo ficariam submersas. E, à medida que o calor aumentasse, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente e se transformariam em climas desérticos. Alguns lugares queimariam e seus objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior da Terra também ficaria mais quente, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões entrariam em erupção. E em questão de minutos, o planeta inteiro se transformaria em fogo e cinzas antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, alcançando áreas das quais nunca ouvimos falar. Mas não se preocupe, algo assim não vai acontecer de verdade. Caso o Sol interferisse na nossa rotação, os resultados seriam diferentes. Também esquentaria porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar. E uma vez que saíssemos do lugar, o campo magnético seria maculado e o calor extremo do Sol nos faria ferver. A força gravitacional seria instável, então a física da nossa vida cotidiana seria caótica.
Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora para o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Ele vai crescer devorando Mercúrio e Vênus. Provavelmente, a Terra também estaria no menu. Se a Terra se movesse apenas 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol, ela seria inabitável. Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes pode ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra. Como a atmosfera ao redor dessas estrelas devoradoras de planetas muda a composição química, podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado calmo. A principal coisa que devemos observar é se os planetas têm um ciclo orbital saudável. Com nada mais atrapalhando, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para os humanos estarem aqui. Mas esse processo demorará muito, pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nesse ritmo. Mas se for assim, então pode haver vida nesses planetas. Não haverá como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós. Arcturus, ou Arturo, uma enorme estrela vermelha, está explodindo de dentro para fora. O mar vermelho de plasma em sua superfície se enfurece e pulsa. Essa estrela queima qualquer coisa que se aproxime dela. E agora, flop! Arcturus se foi. Mas ao mesmo tempo, ela reaparece no centro do nosso sistema solar, substituindo o Sol. O que vemos no céu não é mais um pequeno ponto amarelo, mas uma bola vermelha gigante. Ela é 25 vezes mais larga e 30% mais pesada que o Sol. Mesmo que Arcturus seja um pouco mais fria, ainda é um pesadelo para a Terra. A distância do nosso planeta até a estrela é agora 25 vezes menor. Toda a água dos oceanos e rios começa a evaporar. Florestas tropicais estão se transformando rapidamente em desertos sem vida. Mas o pôr do sol e o nascer do sol agora são sensacionais. Imagine-se no telhado do Empire State Building assistindo ao nascer do sol. Primeiro, você vê a luz no horizonte. Ela quase o cega, porque Arcturus é 110 vezes mais brilhante que o Sol. Então, a estrela sobe gradualmente sobre a superfície. O ponto espesso no horizonte fica cada vez mais largo e continua a crescer, até que a estrela vermelha seja tudo que você pode ver. Arcturus está agora tão perto que você pode até ver tempestades de plasma quente em sua superfície. Existem explosões e expulsão periódica de massa. Enormes quantidades de matéria são ejetadas da superfície da estrela a velocidades de até 2.000 km por segundo. A matéria assume a forma de um laço preso à estrela em ambas as extremidades. E você tem que usar um traje espacial super avançado para poder observar o nascer do Sol. A vida na Terra deixou de existir há muito tempo devido a essas condições e vai piorar com o tempo, porque a cada 8 dias o brilho de Arcturus aumenta. E logo nosso planeta se tornará mais parecido com Vênus, tão perto do Sol que a alta temperatura torna qualquer vida impossível. Ok, deixe nosso planeta esfriar um pouco e coloque Próxima Centauri no centro do nosso sistema solar. Não é uma gigante vermelha, mas uma anã vermelha. Essa estrela é quase 7 vezes menor que o Sol e quase 9 vezes mais leve. Agora, nossos oceanos e rios não estão evaporando, mas congelando. Florestas e selvas estão cobertas de neve. Em cerca de uma semana, não haverá um único lugar na Terra onde a temperatura esteja acima de 0. Até as plantas acostumadas ao frio deixarão de existir. Elas se alimentam principalmente da energia do Sol, portanto começam a morrer de fome. Mas ainda haverá água abaixo da camada de gelo. Ela será aquecida pelo núcleo quente do nosso planeta. Os micro-organismos serão capazes de sobreviver. Está mais escuro na Terra também. Parece um crepúsculo sem fim por aqui. E mal podemos ver a Lua. A questão é que ela não produz sua própria luz, mas reflete a luz do Sol. Com a Próxima Centauri substituindo a nossa estrela, a Lua perde seu brilho. Mas um problema ainda maior seria com a nossa órbita. O Sol tem uma determinada força gravitacional, e isso nos mantém firmes na doce zona habitável, uma região nem muito quente, nem muito fria. A gravidade da Próxima Centauri é muito mais fraca, e a Terra está lentamente se afastando da estrela. Agora corremos o risco de encontrar asteroides voando pelo espaço, ou até mesmo outros planetas. Mas o pior cenário é se Próxima Centauri simplesmente não conseguir segurar nosso planeta e voarmos para o espaço escuro.
Nesse caso, pode esquecer todas as formas de vida aqui. Agora, vamos colocar Sirius no centro do nosso sistema solar. É a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. É apenas 70% maior que o Sol, mas quase 2 vezes mais quente. Portanto, seu brilho não é apenas forte, é crepitante. E sua luz não é amarela, mas em algum lugar entre o azul e o branco. Você não poderia sair na cidade sem óculos de sol, ou óculos de Sirius, né? Ainda assim, você não gostaria de andar pelas ruas com o asfalto fervendo. Seria possível literalmente fritar ovos na calçada. Claro, a essa altura, toda a vida na Terra já teria desaparecido. Mas o problema não seria só a temperatura. Sirius emite enormes quantidades de radiação. Nossa atmosfera serve de escudo contra o Sol, mas no caso de Sirius, esse escudo não seria suficiente. Agora, por que não adotamos uma abordagem mais bizarra e nos tornamos um sistema de estrela binária? Consiste em 2 estrelas que giram em torno de um centro comum. E aí está a nossa Terra, sã e salva. Tem a ver com o tamanho e o brilho das estrelas. Essas 2 não são muito grandes e emitem tanta luz quanto o nosso Sol. Tudo o que importa para nós é que o nosso planeta permaneça na zona de segurança do sistema de estrela binária. Ao nascer do Sol, você vê primeiro uma estrela aparecer abaixo do horizonte e alguns minutos depois, a outra. O único problema é que essa beleza pode explodir em breve com uma força enorme. Em um sistema binário, uma estrela é sempre mais pesada que sua companheira. Mais cedo ou mais tarde, ela começa a puxar a matéria para longe da estrela menor. Gradualmente, a estrela maior apenas devora a sua vizinha. Então, a maior pode atingir uma massa crítica e explodir. Essa explosão seria tão forte quanto a de uma supernova. Isso destruiria todo o nosso sistema solar. A luz dessa explosão seria visível a centenas de anos-luz de distância. Depois disso, se formaria uma enorme nebulosa no lugar do nosso sistema solar, a poeira estelar e as partículas que sobrariam do nosso mundo. Indo para o reino da loucura agora. Um buraco negro. Sim, há um no centro do nosso sistema solar agora. Conhecemos os buracos negros como objetos assustadores e misteriosos que atraem tudo em seu caminho. Mas mesmo em torno de um buraco negro, há uma zona habitável. É necessário estar longe o suficiente para que ele não o arraste para dentro do seu abismo negro. Mercúrio e Vênus estarão muito próximos do buraco negro, então muito provavelmente eles serão dilacerados e em seguida se dirigirão ao horizonte de eventos. Essa é a última parada antes de atingir a singularidade, o coração do buraco negro. Existem apenas 2 problemas: luz e tempo. Um buraco negro atrai luz em vez de emiti-la, portanto, a Terra ficaria escura e fria rapidamente. E o tempo passa mais devagar em torno de objetos pesados. Perto de um buraco negro, 1 segundo pode ser igual a semanas ou até meses de distância no espaço sideral. Não sentiríamos essa diferença, mas todo o universo ao nosso redor se desenvolveria mais rápido em relação a nós. Qualquer objeto pode se tornar um buraco negro se for compactado até um determinado tamanho. Por exemplo, o Sol pode se tornar um se for reduzido a uma largura de 6 km, e até mesmo a Terra. Se você a apertar até que atinja 1,8 cm de largura, ela se tornará um buraco negro. Agora há uma pequena rocha à espreita no centro do nosso sistema solar. É uma estrela de nêutrons. Tem cerca de 30 km de largura. Alguns meteoritos são muito maiores do que isso. Mas ela tem uma massa comparável à do Sol. Portanto, sua força gravitacional é quase a mesma e a órbita do nosso planeta está intacta. Mas o problema é que as estrelas de nêutrons quase não emitem luz visível. Portanto, agora é permanentemente noite na Terra. Mesmo assim, fica muito quente aqui. Quando uma estrela de nêutrons nasce, ela pode ser várias vezes mais quente que o Sol, mas ela esfria rapidamente até a temperatura a que estamos acostumados. Portanto, há uma chance de que toda a vida na Terra ainda não tenha sido queimada. Outro problema é que essas pequeninas giram muito rapidamente e podem se tornar pulsares. É como se houvesse um holofote poderoso de cada lado de uma estrela giratória. As estrelas de nêutrons também ejetam radiação em velocidades tremendas. Esses raios tornariam nosso planeta literalmente estéril. Nenhuma forma de vida seria capaz de existir nessas condições. E agora é a hora da maior estrela já conhecida, Stephenson 218. Essa gigante vermelha é 2.150 vezes maior que o Sol. E se a colocássemos no centro do nosso sistema solar, sua borda alcançaria a órbita de Saturno.
aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter já teriam sido engolidos pela enorme estrela, enquanto Saturno, Urano e Netuno seguiriam assando como castanhas no fogo até evaporarem em breve. Na verdade, isso também pode acontecer com o nosso Sol. Quanto mais velho ele fica, mais vermelho e maior se torna. Eventualmente, ficará sem seu combustível, o hidrogênio, e o Sol começará a queimar elementos mais pesados em seu núcleo. Isso fará com que ele se expanda. Então veremos pores do Sol e amanheceres mais bonitos, mas a temperatura ficará muito alta. Em teoria, o Sol ficará tão grande que engolirá a Terra, e então ele explodirá em uma supernova, não deixando sobrar nada do nosso sistema solar. Brilhante! Uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia. Muito mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Esse breve flash iluminou todo o céu. Depois foi substituído por um brilho muito mais suave e duradouro. Os astrônomos examinaram o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e infravermelhas. Acontece que estavam vendo um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Provavelmente foi formado a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons que resultou em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Imagine uma estrela massiva, com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Pode ser que seu combustível nuclear tenha acabado. Se isso acontece, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a apertar para dentro. E então, mais de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. O que ficou para trás foi um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. Caso contrário, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, nosso Sol tem quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e tem um campo magnético intenso. Se você recolher apenas uma colher de chá do interior dessa estrela, essa matéria pesará mais de 1 bilhão de toneladas. É tão densa que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos conhecidos. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas geralmente criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acreditam em um outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. Essa é uma forma rara de estrela de nêutrons com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Esse campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela a até 10 milhões de graus Celsius. Para colocar em palavras simples, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem influenciar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você chegar a algumas centenas de quilômetros de um magnetar, certamente as coisas não acabarão bem para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você praticamente desapareceria. Se um magnetar voasse dentro de um raio de 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria todos os dados de todos os cartões de créditos do mundo. Suba a bordo! Depressa, não temos muito tempo! Estamos em uma jornada cósmica, indo ao encontro da maior estrela do universo. A primeira pela qual passamos é o nosso Sol. De longe não é a maior que existe, mas ainda é enorme. Você pode colocar 1 milhão de terras dentro dela. Isso significa que, se pensarmos no Sol como uma bola de basquete, a Terra teria metade do tamanho de uma borracha de lápis.
Se colocarmos todos os planetas de um lado de uma escala e o Sol do outro, eles não teriam chance. A estrela representa 99,9% de toda a massa de todo o sistema solar. Massa é basicamente a quantidade de material ou matéria de que algo é feito. E é a isso que você pode agradecer pelo brilho das estrelas. Veja, quanto mais matéria tem uma delas, mais espesso e quente seu núcleo se torna. Isso inicia uma cadeia de reações químicas. Os átomos de hidrogênio se chocam uns com os outros para formar o hélio, liberando uma quantidade incrível de energia. Essa é a luz e o calor da estrela. Portanto, as maiores também são as mais brilhantes. Mas com todas essas reações acontecendo, isso encurta a vida útil de uma estrela. Quando ela começa a ficar sem combustível, entrará na fase gigante, se expandirá e ficará vermelha, o que nos traz de volta à tarefa em questão. A maior estrela que encontraremos provavelmente estará no limite de sua vida. Ligando nossos motores hiperleves, logo chegaremos ao sistema Luhmann 16. Aqui encontraremos uma das menores estrelas, uma anã marrom. Menores, aqui significa tipo o tamanho de Júpiter. Mas para estrelas, são pequenas. Anãs marrons também são chamadas de falhadas, porque não têm massa suficiente para as reações químicas. Isso significa que não são tão brilhantes, mas super densas. Toda a matéria nelas está tão compactada que pesam 80 vezes mais que Júpiter, mesmo sendo de tamanho igual. Se você ficou impressionado, compare com uma anã branca, ainda mais fortemente embalada. Esta aqui é a Sirius B. Também tem o tamanho de Júpiter, mas pesaria tanto quanto o Sol. Ela emite uma luz branca fraca. Assim que ficar sem gás, ficará vermelha e esfriará. Agora vamos voar mais perto da sua vizinha gigante, a Sirius A. Você a vê facilmente da Terra. Não é necessário nenhum telescópio. 2 vezes mais pesada e mais de 1,5 vezes mais larga que nosso Sol. É a mais brilhante em nosso céu noturno. Agora estamos a 550 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Cassiopeia. Quase 100 anos atrás aconteceu aqui uma explosão cósmica que expandiu a atmosfera da estrela Gama Cassiopeia e alguns gases foram lançados no espaço. Depois disso, ela se tornou a mais brilhante da constelação. É 10 vezes mais larga que o nosso Sol. Seguindo para a famosa Estrela do Norte. Curioso que diferentes estrelas tiveram esse título ao longo dos anos e outras o levarão no futuro. Isso ocorre porque a estrela polar da Terra muda a cada 26 mil anos. Imagine nosso planeta como um peão. O Polo Norte se moverá em um pequeno círculo, apontando o norte verdadeiro para diferentes estrelas. Atualmente é uma supergigante 37 vezes mais larga e 5 vezes mais pesada que o nosso Sol. É fácil de encontrá-la no céu noturno. Está na ponta do cabo da Ursa Menor. Prepare-se agora! Estamos partindo para o olho da tempestade, o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Para ver a próxima estrela, precisamos mudar para o modo infravermelho. Esta estrela da pistola está se escondendo de nós na poeira espacial. Em apenas 20 segundos, ela emite tanta luz quanto o Sol em um ano inteiro. E seu tamanho é de cair o queixo. É 420 vezes mais larga que o nosso astro-rei, mas ainda não é a mais luminosa conhecida pela humanidade. Essa seria uma supergigante azul na constelação de Triangulum. Conheça a B416. Ela é quase 10 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Mas quanto mais brilhante é uma estrela, mais rápido ela queima todo o seu combustível e mais curta será sua vida útil. Comparada com uma anã vermelha que mal brilha e queima combustível muito mais lentamente, sua vida será centenas de milhares de vezes mais curta. A uma distância de 3.400 anos-luz da Terra, há um dos corpos celestes mais raros do universo. É uma supergigante amarela chamada Rho Cassiopeia. Entre as incontáveis estrelas em nossa galáxia, existem apenas algumas dúzias delas. E mesmo que esteja extremamente longe do nosso planeta, ainda é possível vê-la no céu sem a ajuda de um telescópio. Isso porque ela é 300 mil vezes mais brilhante que o nosso Sol. Também ajuda que seja 900 vezes mais larga do que ele. E sua cor nos diz que suas reservas de combustível durarão muito tempo. Quando a Rho Cassiopeia começar a ficar vermelha e expandir, será uma das maiores estrelas em todo o universo. Agora passamos para a constelação de Órion. A estrela à nossa frente, a Betelgeuse, é uma das maiores visíveis a olho nu.
Com 700 vezes o tamanho do nosso Sol, se tomasse o lugar dele, sua superfície tocaria o cinturão de asteroides, que fica entre as órbitas de Júpiter e Marte, e engolfaria os 4 planetas mais centrais, incluindo a Terra. Mas a Betelgeuse deixou os astrônomos muito animados. Eles preveem que ela explodirá em um fantástico show celestial nos próximos 10 mil anos. Será o maior evento astronômico de todos os tempos, porque seremos capazes de observar uma supernova a uma distância próxima, mas segura o suficiente. Quando explodir, brilhará como uma meia-lua. Será visível no céu diurno por 1 ano e durante a noite por vários outros. Agora nos aventuramos em estrelas que excedem em 1000 vezes a largura do Sol. Mu Cephei é uma hipergigante que ostenta o título de a mais vermelha conhecida. Sua cor nos diz que o medidor de combustível está cada vez mais perto do vazio. Ela é tão grande que poderia conter 1 bilhão de sóis. E, por causa de sua massa, eventualmente se tornará uma supernova ou mesmo um buraco negro. Vamos até quase 4.000 anos-luz de casa. Aqui está uma supergigante vermelha chamada VY Canis Majoris. É uma das maiores e mais brilhantes estrelas da Via Láctea, que pode conter 3 bilhões de sóis. E mesmo sendo tão grande, é surpreendentemente leve, apenas 17 vezes o peso do nosso astro-rei. No contexto dos corpos celestes, você poderia dizer que se trata de um balão inflado. Nos próximos 100 mil anos, a VY Canis Majoris explodirá em uma hipernova. A radiação gama destruirá toda a vida nessa região do universo. Mas esta estrela está tão longe de nosso sistema solar que não significará nenhum dano para nós. Se colocássemos a Mu Cephei no centro do nosso sistema solar, ela se projetaria totalmente para a órbita de Saturno. Para se ter uma ideia da distância para esse planeta, pense da seguinte maneira: a luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Para atingir Saturno, demora bem mais de 1 hora. Comparado a esta estrela massiva, o Sol é apenas um grão de areia. É uma das mais luminosas e vermelhas do nosso universo. Quanto maior e mais vermelha a estrela, mais perto ela está do fim. Portanto, não estamos olhando apenas para um titã do universo, mas também para um dos corpos celestes mais antigos que existem. A segunda maior estrela do universo é a UY Scuti. Tem cerca de 2,4 bilhões de quilômetros de largura, 16 vezes a distância da Terra ao Sol. Trata-se de uma variável pulsante. Seu brilho muda a cada 2 anos. A UY Scuti é uma recordista em queima de combustível por ano. Os cientistas esperam que ela evolua de volta para temperaturas mais altas, como um gigante amarelo. Nossa jornada está chegando ao fim. Diante de nós, vemos a Stephenson 218. Leva 20 mil anos para que a luz dela chegue à Terra. É difícil não ver essa supergigante vermelha em nossa minúscula casa terrestre. Ela é 2.150 vezes mais larga que o nosso Sol. Precisaríamos de 10 bilhões de sóis para preencher seu volume. Para efeito de comparação, uma praia média contém apenas cerca de 5 bilhões de grãos de areia.